Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tome o seu lugar, você que está aí atrás. O nosso culto está começando e é o momento de adorarmos ao Senhor, de entregarmos o nosso melhor para Ele, nosso melhor louvor e a nossa melhor adoração. Feche os teus olhos, vamos orar. As crianças que estão sentadas, vamos ficar de pé.
Jesus, eu amo a tua presença. Eu amo, Jesus, estar em tua presença. Comece a falar com Jesus o quão especial Ele é para você esta noite. Comece a declarar palavras de amor, de gratidão ao nome de Jesus, à pessoa de Jesus. Comece a dizer para Jesus que você não vive sem a presença dEle, que tudo que você quer é estar na presença dEle, tudo que você quer é permanecer na presença dEle, tudo que você anseia é por mais da presença dEle, tudo que você quer é conhecer mais de Jesus. Comece a falar palavras que exaltem, palavras que engrandeçam o nome dEle. Que não seja simplesmente uma canção cantada, mas que seja os acordes do teu coração pulsando pela presença de Jesus. Escute Jesus nessa noite, no amor da tua igreja. Escute nessa noite, Jesus, o anseio da alma, o anseio do Espírito, da tua noiva, daquela que clama, daquela que tem sede, daquela que tem fome pela presença do Senhor. E manifesta-te especial a cada um de nós nessa noite. Nos constranja com a tua presença, nos constranja com o teu amor nessa noite, Jesus. Pois nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos conhecer a mais de ti, Jesus. Não pare, meu irmão, não pare, continue adorando. Continue o seu momento pessoal, o seu momento de intimidade com Jesus nessa noite. É você que vai falar com Ele agora. Ele anseia em ouvir a sua voz. Não deixe que nenhuma barreira se levante entre você e Ele neste momento. Não deixe que nada o impeça de entrar no Santo dos Santos. Não deixe que nada fique no seu caminho. Vai derrubando agora todas as fortalezas que vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Não deixe que nada fique de pé. Não deixe que a condenação te impeça, porque Ele já te perdoou. Não deixe que a sua mente fique dispersa. Leve agora a sua mente, os seus pensamentos cativos em adoração a Jesus. Fala com Ele aquilo que você sente. Fala com Ele aquilo que está acontecendo. Fala com Ele aquilo que traz dor.
Glória àquele que vive, glória àquele que reina, glória ao Cordeiro de Deus que venceu a morte. Vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, vai sendo aquecido com o fogo que desce dos céus, vai receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo o louvor, todo o domínio que pertence a Ele. Nós exaltamos a Ti, Jesus, e declaramos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória a todos sempre. Aleluia! Glória a Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Ele é maravilhoso, extraordinário, grandioso, inigualável. Gente, momento de nós adorarmos ao Senhor, não com palavras, mas com atitude, trazendo e entregando no altar dele aquilo que pertence a Ele, devolvendo a Ele aquilo que Ele já havia nos dado, os dízimos e as ofertas. Dízimo, envelopezinho preto, oferta se coloca no envelope amarelo, em nome de Jesus. Dízimo, oferta, pertencem a Deus que nos deu. Os diáconos já vão passar, não vou fazer uma mensagem sobre dízimo, porque vocês já sabem que é uma responsabilidade nossa como igreja e um privilégio que o próprio Deus Ele nos concede. Você que fez o Pix, que mandou o comprovante, está aqui seus envelopes, tá bom? Em nome de Jesus, eu estou colocando todos aqui, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Que chegam diante do altar do Senhor esta noite. Pedimos a tua bênção de santificação, a tua bênção de multiplicação aqui nesta casa e na casa do teu povo que aqui está reunido. Que tenha, ó Deus Pai, abençoado este ministério de Lagoinha Sumaré, fazendo com que essas portas continuem abertas. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A ministração agora através do ministério de dança, em nome de Jesus.
Amém? Amém, gente? Toda a criação te louva. A palavra diz que até as estrelas, né, louvam ao Senhor. Nós fazemos parte da criação. Nós fazemos parte da nova criação. Temos motivos mais do que suficientes para louvarmos ao nome do Senhor. Fomos feitos por Ele, para Ele, e fomos também resgatados por Ele e para Ele novamente. É magnífico esse Deus ao qual nós servimos. Gente, tem um recadinho bem rápido. Dia 16 agora de julho, 16 de julho, quem gosta de comer umas guloseimas aí, estão convidados para a nossa festa na roça. Amém? Vocês estão alegres, gente? Não? Comer um torresmo, né, com esse friozinho que está fazendo à noite, tomar um caldinho, comer uma pipoca, que maravilha, né? Então, dia 16, qual horário? 19 horas, dia 16, 19 horas, aqui em Lagoinhas, Sumaré, nós vamos estar aí fazendo a nossa festa na roça, né? Um momento para a gente degustar essas delícias e principalmente para nós estreitarmos os nossos laços de comunhão. Aquela pessoa que todo dia você vê na igreja, mas você nunca conversou com ela, você vai convidá-la e você vai pagar uma pipoca para ela e vai começar a conversar com ela, vai começar a fazer amizade com essa pessoa, conhecer um pouquinho mais dessa pessoa, e quando você pagar uma pipoca para essa pessoa, ela vai falar, eu posso pagar um caldo para você? Ela vai pagar um caldo para você, vocês vão continuar comendo pipoca e tomando caldo durante várias horas da noite. Vai ser bênção ou não vai? Aleluia! Vai ser bênção em nome de Jesus. Vem você, traga seu filho, traga o esposo, traga sua mãe, só não traga o periquito, porque não vai ter pipoca com o periquito, tá bom? Amém, gente? Então vamos lá, fique de pé, em nome de Jesus. Vamos lá na ministração da palavra dessa noite. Glória a Deus. Abra a palavra dele lá em 1 aos Coríntios, capítulo. Opa, peraí, volta. 1 aos Coríntios, não. Primeira é Colossenses, né? Colossenses capítulo 1. Amém? Quem achou já dá aqui glória a Deus aí, em nome de Jesus. Isso. Quem achou o versículo dá outro glória a Deus. Ó, mas eu falei, você já achou? Eu tenho uma fé, já estou tomando posse, já achou até o versículo já. Colossenses capítulo 1, verso 18. E agora você dá o glória a Deus. Amém? Acharam? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Fala assim então, a partir do verso 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Dá uma glória a Deus, pode se sentar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, inerrante, eficaz, atual, viva, poderosa,
para transformar as nossas vidas. Nós tão somente pedimos a Ti que, pelo Teu Espírito, nos conduza para que nós possamos ter entendimento do que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, através do Teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos graça para podermos proclamá-la, nós pedimos graça para podermos entendê-la, porque se o Senhor não nos ajudar, jamais poderemos compreender tamanha sabedoria que vem da parte do Senhor. Que tudo aquilo, ó Deus Pai, que se levanta contra o conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da Tua Palavra, tudo aquilo que se levanta contra a proclamação da Tua Palavra, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos do mundo espiritual nesta hora, para poder, ó Deus Pai, fazer uma separação entre aquilo que não provém do Senhor e as coisas que provém do Senhor, que são úteis para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução, para que possamos tornar-nos sábios na Tua Palavra, ilumina os nossos olhos, e que assim nós compreenderemos as maravilhas da lei do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Todo mundo acordado aí? Amém. Que bom ver vocês novamente, depois de quase 20 dias, né? Quase 20 já, né? Não, mas acho que foi dia 12, né? Mais ou menos. Mas que bênção, né? Estar de volta. Tiramos um tempo aí, minha esposa, para a gente poder dar uma descansada nesse período de férias. Faz bem, renova as nossas forças, faz a gente pensar em muita coisa, repensar ali nas direções de Deus, nas estratégias que Deus tem para as nossas vidas. Isso é muito bom, né? É tanto por isso que Deus fala que a gente deve tirar um dia para nós descansarmos até mesmo durante a semana. Bom, então nós estamos diante de um texto que Paulo ele escreve ali à igreja de Colossos. A igreja de Colossos, a princípio, não foi fundada pelo apóstolo, mas por outras pessoas. Mas Paulo, então, ele se vê na incumbência ali de trazer uma mensagem para a edificação dessa igreja ali na cidade de Colossos. E ele começa mesmo esse capítulo falando exatamente daquilo que é primordial, daquilo que é central, daquilo que deve ser o pilar das nossas vidas. Ele começa falando exatamente da pessoa sobre a qual nós cantamos nessa noite. Ele começa falando sobre a pessoa sobre a qual nós oramos, sobre da pessoa sobre a qual nós direcionamos nessa noite a nossa adoração. Ele começa falando exatamente da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em tudo, ele precisa e deve ser a figura central. Aqui nós começamos a ver que Jesus Cristo ele é apresentado como a cabeça da igreja. E nós vamos simplesmente pincelar alguns tópicos em relação a esses versículos que nós acabamos de ler, porque esses versículos já mostram muita coisa para nós. Aí então, logo no versículo 18, ele começa falando sobre Jesus, a ele como cabeça da igreja. Ou seja, o que isso significa? Qual a importância disso para nós? Nós precisamos primeiramente entender que a igreja, além da igreja física, que é essa onde nós estamos reunidos, existe a igreja espiritual, que é quando se refere ao corpo de Cristo. A igreja espiritual, um organismo vivo, um organismo que tem o próprio Senhor Jesus como a figura principal, como destacando como cabeça, que é uma posição do qual parte as diretrizes. As ordens, os comandos vêm dessa pessoa que é Jesus, a cabeça da igreja. Essa igreja espiritual, a qual somos nós. Existe essa igreja espiritual, nós somos aqui nessa noite aproximadamente aí umas 50 pessoas, ou seja, nós somos um só corpo, e deste corpo é Jesus que é a cabeça. Jesus é quem direciona, Jesus é quem instrui a sua igreja, a qual somos nós. E aí então,
quer dizer que é Ele que tem o poder de governo, Ele que tem o poder de domínio. Isso quer dizer que a cabeça ela está também em uma posição de destaque em relação ao corpo. Essa posição de destaque em relação ao corpo dá a Jesus também o direito de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado pelos membros deste corpo, o qual somos nós. Jesus é a figura central da igreja. Jesus é a figura central deste corpo que somos nós. E entendendo isso, que Jesus é a cabeça, traz para as nossas vidas alguns apontamentos. Que nós que somos a igreja espiritual, nós que somos esse corpo místico de Cristo, nós precisamos entender a responsabilidade que cabe a nós como membros. Porque a mesma palavra vai dizer que nós somos membros uns dos outros. Não pode, ou pelo menos não deveria haver divisão entre o corpo de Cristo. Não deveria haver divisão entre os membros deste corpo que é a igreja, esses membros que somos nós. Porque Jesus, que é o cabeça do qual parte as orientações, as direções para o seu corpo, Jesus jamais daria um comando para o seu próprio corpo, que somos nós, dizendo: rejeite o seu irmão, fale mal do seu irmão, impeça o seu irmão de avançar, não deixe o seu irmão conquistar, fale contra ele. Então aí eu começo a entender que quando isso começa a acontecer no meio da igreja, não é direcionamento daquele que é perfeito, daquele que é a figura central da igreja. E nós precisamos entender e nós precisamos discernir tais tipos de comportamento no meio da igreja, para que nós, como membros saudáveis, os quais obedecem o comando daquele que é a cabeça da igreja, possamos repreender esse tipo de comportamento, não aceitando que isso prolifere no meio da igreja. Porque isso é doentio. Isso é mais do que doentio. Isso é diabólico. Tudo aquilo que se levanta no meio do corpo da igreja, que é contra aquele do qual partem as orientações, que é de que nós sejamos um só corpo, que nós sejamos unidos, que nós sejamos membros uns dos outros, que nós carreguemos os fardos uns dos outros. Tudo aquilo que é contrário a isso, que provém da cabeça da igreja, nós precisamos rejeitar. E é preciso nós estarmos atentos se esse tipo de comportamento não está presente na minha própria vida. Porque talvez eu tenha sido contaminado com uma erva daninha, com uma seta do maligno. Alguém chegou para mim e falou algo, e eu acreditei naquele algo que alguém falou, e não discerni que esse algo que alguém me falou não vinha daquele que é a cabeça da igreja. E eu acreditei naquilo que falaram a respeito, e eu comecei a ser contaminado. Eu comecei a ficar, sabe, broca, você já viu laranja brocada? Ela começa a ficar mole naquele local, porque ela começa primeiro a apodrecer por dentro. E se eu percebo esse tipo de comportamento na minha própria vida, eu preciso imediatamente ir na fonte, naquele que é a cabeça, e conversar com ele, e pedir ele perdão, e pedir ele para poder me purificar e arrancar da minha vida essa erva daninha, porque uma erva daninha no corpo de Cristo, ela se torna muito prejudicial. Eu não sei se você conhece a erva daninha. Erva daninha é como se fosse uma planta, mas é uma planta que destrói uma árvore. Ela coloca uma sementinha no galho de uma árvore e ela começa a criar raízes na galha de uma árvore, e ela vai se alastrando pela árvore, e
com o tempo ela vai sugando, ela vai sufocando aquela árvore, e essa árvore, que ainda que desse frutos, essa árvore começa a murchar, essa árvore ela começa a secar, e a erva daninha ela não morre enquanto ela não mata a árvore aonde ela se encontra. Nós precisamos entender que se Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. E como corpo, nós precisamos ser alimentados daquilo que vem da parte dele. E como corpo, nós precisamos entender e rejeitar tudo aquilo que não vem da parte de Jesus para a sua igreja, que somos nós. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Nós precisamos ser vigilantes. Nós somos responsáveis, queridos, pelo corpo de Cristo. Você imagina, você olhar para o seu braço está ferido, o seu braço está machucado, e você começar a falar, tá vendo? O braço está machucado mesmo, olha como é que ele está ferido. E com o tempo esse braço ele começa a sair secreção, ele começa a sair pus, e você fala, está saindo pus mesmo, e você não cuida do seu próprio braço. O que vai acontecer? Com o tempo o seu braço começa a ser comido de verme, vem uma varejeira, seu braço começa a apodrecer. E você não cuidou do seu braço. Você não cuidou do seu irmão. Muito pelo contrário. Alguns de nós temos certos tipos de comportamento que, em vez de cuidar daquele membro do corpo, do qual eu também faço parte, eu começo a ajudar que aquele membro apodreça mais rápido. Porque eu também estou contaminado com aquilo que não vem do Senhor. Quando eu vejo que um membro está em dificuldade, a palavra diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre junto. Eu não sei se você já machucou, um dedinho que seja, se você queimou a pontinha do seu dedo, todo o seu corpo sofre junto. Aquilo causa um incômodo muito grande em você, por causa daquela pontinha do seu dedo que machucou, por causa da pontinha do seu dedo que foi queimada. Nós precisamos entender que quando um dos membros do corpo de Cristo, estão passando por dificuldade, está passando por dificuldade ou está machucado, cabe a nós cuidarmos daquele que está ferido, daquele que está machucado. Quando um dos nós vemos que ele está tendo um comportamento que não provém do direcionamento daquele que é a cabeça, não cabe a nós chegarmos para outra pessoa e falar, você está sabendo o que o irmão está fazendo? Você viu como é que ele está se comportando? Você ficou sabendo? Não cabe a nós fazermos isso. Cabe a nós chegarmos para essa pessoa, esse membro do corpo, do qual eu também faço parte, e chegarmos para ele, meu irmão, eu tenho visto o que você tem feito. Eu tenho visto como que você tem falado. Eu tenho visto, observado o seu comportamento. Não precisa chegar para a pessoa como super espiritual e dizer que o Espírito Santo te revelou, que às vezes o Espírito Santo não te revelou nada. Porque você olhar o comportamento da pessoa, o linguajar da pessoa, como a pessoa está se portando, como ela está se vestindo, aonde ela tem ido, o que ela tem falado, isso não precisa de revelação do Espírito Santo, você está vendo. Você chega para ela, porque você já tem os princípios da palavra de Deus, e você chega para ela e fala, olha, fala para ela, não fala para o outro. Isso é cuidado com o corpo de Cristo. Isso é você olhar para o membro aonde tem uma erva daninha e chegar lá e falar assim, eu quero arrancar essa erva daninha deste membro, porque eu não permito que essa erva daninha continue destruindo este membro. Esse é o nosso comportamento com a igreja. Isso é a orientação que vem daquele que é a cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o cabeça da igreja. Só Cristo é o cabeça. Algumas religiões, elas colocam outras figuras. E nós, como membros deste corpo, nós não podemos deixar que uma figura pastoral comece a tomar o lugar que é de Jesus. Nenhuma liderança de qualquer igreja que seja pode tomar o lugar que é de Cristo. Isso pode acontecer quando eu chego nesse altar e começo a trazer para a igreja um ensinamento que não é pautado no princípio da palavra daquele que é o cabeça.
Eu começo a criar uma falsa doutrina, um falso ensino religioso, para estabelecer o meu domínio, enquanto eu tiro o domínio daquele que é o cabeça. Uma certa religião, ela diz que o Papa é o cabeça da igreja. Ela vai dizer que Pedro é o cabeça da igreja. Jamais. Cabeça da igreja é Cristo. É Cristo. E fora disso é tudo engano. Cristo é a figura central. Ele mesmo é o fundamento. Ele mesmo é o edificador da igreja. Ele mesmo é o protetor da igreja. É Ele. É Ele que pega as pessoas que estão distantes, que estão caídas, pessoas das quais o mundo, para elas não daria nada. Ele transforma a vida dessas pessoas e enxerga essas pessoas na videira verdadeira, que Ele mesmo fala que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Ele fundamenta as nossas vidas nele mesmo. Ele edifica as nossas vidas nele mesmo. E Ele protege as nossas vidas, nós que somos a igreja, através da sua própria presença, por causa da nossa confiança, da nossa dependência nele. Lá em Mateus capítulo 18, capítulo 16, verso 18, tem uma promessa gloriosa dele para nós. Quando Pedro ele vem e faz a declaração ali: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus fala para ele: olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas isso quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. E é sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Qual que é a pedra que Jesus está falando que Ele vai edificar a igreja? A pedra da confissão que Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, o Salvador, o Restaurador. Tu és o Messias, o Cristo, aquele que viria para abrir caminho para que nós pudéssemos novamente ter acesso à presença de Deus, o Pai. E ele fala: é sobre essa declaração. Quem fizer essa declaração, isso é uma pedra. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então Jesus, quando Ele fala isso, Ele também faz a promessa como edificador. Ele fala também da sua promessa de proteção sobre as nossas vidas, porque ao mesmo tempo que Ele faz essa declaração, Ele faz também a promessa que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Não vão prevalecer. Quem professa a fé em Jesus Cristo, quem tem a sua fé centrada na pessoa de Jesus Cristo, quem tem Jesus como Messias, como Salvador, é a igreja dele, se torna corpo, se torna membro desse corpo que é a igreja. E essa pessoa tem então a promessa de ser guardado e protegido por Jesus. Só que o diabo sabe. O diabo sabe disso. E como então que o diabo ele vai ter êxito contra a igreja? É quando ele entra no meio da igreja e começa a colocar os seus ovos de serpentes no meio da igreja, ovos diabólicos. Ele começa a colocar nos cantos, as escondidas. Você já viu o ovo de cobra? É escondido. Ela bota debaixo da terra. Se você vai capinar uma roça, lá você bate a enxada, você acha o ovo dela enterrado. Satanás, ele não coloca os ovos dele para todo mundo ver, lá tem um ovo de cobra aqui, não. Porque senão você vai lá e pisa em cima e pronto. Mas ele coloca os ovos, as escondidas, onde ninguém está vendo, aonde ninguém sabe, até que aqueles ovos eclodem e as suas serpentes começam a se mover no meio da igreja. Como que cobra se move? Ela se move. Quando isso acontece, meus irmãos, é muito sério. É muito sério, porque aí, em vez do Espírito de Deus se mover no meio da igreja,
são as serpentes que estão se movendo no meio da igreja. A obra de Satanás começa a ganhar força no meio da igreja. Até o momento onde a igreja se volta para o cabeça em arrependimento por causa dos maus comportamentos, das más posturas, das palavras que estão falando nos cantinhos, nos murinhos, nos ouvidos, através das redes sociais, apagando as mensagens. Queridos, toma cuidado. Eu não sei. Um pastor não é onisciente, mas um pastor, ele tem temor de Deus no coração dele, mesmo sendo perfeito. Mesmo sendo imperfeito, o pastor tem temor no coração dele para subir no altar. E aí aquele que é o cabeça, ele começa a trazer mensagem de correção, de ensino, de repreensão, de exortação para a igreja. Porque quando a igreja se volta para as orientações daquele que é a cabeça, a igreja entra num estado de arrependimento. A igreja começa a clamar pela misericórdia. A igreja começa a clamar purificação dos seus próprios corações. E aí então, aonde as serpentes estavam circulando, elas começam a fugir. Porque quando a igreja se arrepende e se volta para o Senhor do corpo, o Espírito de Deus começa a ter novamente primazia naquele ambiente. E algo extraordinário começa a acontecer. Começa a acontecer o sobrenatural de Deus. A gente começa a entrar em um novo nível de intimidade, de comunhão com o Pai. E a gente chega na igreja, a gente não quer saber quem está cantando, a gente não quer saber quem está pregando, a gente não quer saber o que está acontecendo à nossa volta, quem está conversando lá no fundo, quem está conversando do nosso lado. A gente entra naquela atmosfera de adoração, aonde a gente conversa somente com Ele. A gente então começa a ouvir somente Ele. A nossa vida começa a ser preenchida somente pela presença dEle. E nós precisamos disso nesse tempo como igreja. Voltar os nossos corações para Jesus. A pedir ao Senhor misericórdia de nós. Pelos nossos comportamentos errados, pelas nossas palavras erradas, pelas nossas atitudes, pelo que nós estamos fazendo dentro da casa dele, como nós precisamos pedir, Senhor, misericórdia. Pedir Ele para soldar os nossos corações, expor diante de nós as nossas próprias mazelas e clamar, Senhor, tem misericórdia, porque o que eu estou fazendo aqui neste lugar? Por que eu estou aqui? Para que haja cura. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chegar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo, Ele deseja fazer tantas coisas em nós e através de nós, mas é se o meu povo, é se nós olharmos para nós mesmos e não para aquele que está à nossa frente. É se nós olharmos para dentro de nós e não para aqueles que estão à nossa volta, e olhar para nós e falarmos, Deus, como que eu sou falho, Senhor? Como que eu preciso da Tua graça? Como que eu preciso do Teu socorro para mudar a minha vida, mudar o meu comportamento? Como que eu preciso, Senhor? É olhar para Ele. Porque foi feito algo em favor das nossas vidas tão grandioso, que a Bíblia começa a dizer para nós que nós não podemos negligenciar tão grande salvação. Vamos continuar. Então é uma promessa de proteção para nós, e nós não podemos deixar que os ovos fiquem aí, porque eles ficam escondidos. Mas a glória de Deus, a luz do Espírito Santo, com discernimento de Espírito, Ele vai mostrar, e esses ovos vão ser pisados, esses ovos vão ser queimados. Em nome de Jesus, esses ovos se tornem agora estéreis, em nome de Jesus. A
igreja, como eu falei, ela fala, Romana, ela fala que aonde Pedro está a igreja. Mas verdadeiramente a igreja é onde Cristo está. Nenhuma igreja, não importa que seja romana ou que seja uma igreja que se diz evangélica, se Cristo não está, não é igreja. Pode ser a igreja de César, pode ser a igreja lá dos gregos, porque o contexto da palavra igreja é isso, era um chamado para sair para fora. Tinha uma proclamação do imperador, ele chamava, vai ter uma proclamação na praça pública. Aí chamava as pessoas, aquilo era a igreja que ia para lá para ouvir aquela proclamação. E aqui Jesus está fundamentando a igreja, dizendo: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja de Jesus é diferente dos governantes deste mundo. Então vamos lá continuar em nome de Jesus. Como então é magnífico saber que enquanto nós estamos aqui nessa noite, o Senhor está cuidando de nós, Ele está nos direcionando, Ele está fundamentando a nossa fé, Ele está nos edificando, porque a Bíblia diz que nós somos como pedras vivas. Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo. Vocês vão ver versículo 18, como cabeça da igreja. Jesus, então, aí, já no verso 18 também, na parte B, diz que Ele é o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Diz então que Jesus não apenas, isso quer dizer que Ele não apenas ressuscitou, morreu e ressuscitou. Isso também traz para nós que Jesus, Ele triunfou, Ele venceu, Ele dominou, Ele subjugou a própria morte, e é por isso que Jesus, Ele ressuscitou como primogênito dentre os mortos. Ele triunfou, venceu, Ele derrotou a própria morte. 1 aos Coríntios, capítulo 15, lá no finalzinho, a partir do verso 54, diz que a morte, ela foi tragada pela vitória. Algumas traduções dizem que a morte foi engolida, a morte foi devorada, a morte foi destruída pela vitória. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim: onde está então a morte, o seu leão? Onde está o seu poder, morte? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus triunfou, Jesus derrotou, Jesus subjugou a própria morte, e então Ele ressuscitou, porque a própria morte não pôde detê-lo. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora eu estou vivo para todo o sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem um governo absoluto, Jesus tem um governo soberano sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é o nosso Senhor, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o motivo da nossa existência, Ele é o motivo da nossa própria vida, Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, porque Ele triunfou sobre aquilo sobre o qual nós não poderíamos triunfar, mas Ele triunfou no nosso lugar. Sou aquele que vive, tive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Crendo, confiando em Jesus, nós não precisamos mais ter medo, temer a morte, porque a palavra dele lá em Hebreus vai dizer que ele venceu, ele triunfou sobre aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E nós pertencemos a Jesus. Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Por isso ele triunfou sobre aquele que tem o poder da morte. E é por isso que ele falou: agora, aquele que tem o poder da morte não tem poder sobre vocês, porque sou eu que protejo a minha igreja, sou eu que guardo a minha igreja.
E é por isso que ele fez a declaração: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, porque já foi derrotado o poder da morte. Ele triunfou sobre eles. Ele é a ressurreição e a vida. E ele fez uma promessa gloriosa para nós, de vida eterna em seu reino. Versículo 19, terceiro ponto. Nele, em Jesus, reside toda a plenitude do próprio Deus. Todos os atributos divinos, grandeza, caráter, sabedoria, residem plenamente em Cristo. Ele tem a natureza completa do próprio Deus. Colossenses capítulo 2, no verso 9, aí mesmo, um pouquinho à frente onde nós lemos, uma páginazinha, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por, verso 10, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vamos entender isso aqui. Está falando que toda a grandeza, toda a magnificência, todo o esplendor da divindade habita em Jesus, que é cabeça da igreja. E agora está dizendo que nós, que somos o corpo de Jesus, está dizendo que por nós estarmos nele, nós recebemos também essa mesma plenitude. Está entendendo? Tudo que é de Deus está dentro do corpo, que somos nós, a igreja. Toda a majestade só não é manifesta em todo o seu esplendor, porque nós somos limitados. Porque dentro de nós não poderíamos expressar toda a infinitude da grandeza de Deus. Mas essa plenitude dele, ela habita em nós. Porque através do que Jesus fez em favor de nós, que nós vamos falar, o próprio Deus veio habitar dentro de nós. Porque a palavra dele diz que nós somos o templo, nós somos a morada do Deus vivo. Deus habita no céu, mas Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de você através do seu Espírito, e é por isso que está dizendo que essa plenitude de Cristo, que é pleno de Deus, essa plenitude dele também, ela habita dentro da minha vida. Por meio de Cristo podemos tomar conhecimento de todas as coisas que estão ocultas no próprio Deus. Isso por causa dessa plenitude dele que habita em nós. Por causa de Cristo, nós podemos conhecer coisas que jamais poderíamos conhecer, porque ele habita em nós. Abra comigo lá em 1 Coríntios, para vocês despertarem aí. 1 Coríntios, capítulo 2. Em nome de Jesus, quando você achou, você dá glória a Deus, para saber se está acordado. Esse glória a Deus é só de quem está cochilando, não é de quem está acordado. Glória a Deus! Melhorou de tudo, né? Então diz que nós podemos tomar conhecimento por causa dessa plenitude, dessa vida plena de Deus que habita nas nossas vidas. Várias vezes nós conhecemos essa passagem, só que a gente fica restrito somente ao versículo 9. E deixamos de desfrutar da revelação que vem logo em seguida, por causa dessa plenitude. Olha só, fala assim: todavia, como está escrito, falei o versículo não? Só falei 9, né? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 9. Diz assim: todavia, como está escrito, gente, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, seria injusto
parar aqui, tá bom, o olho não viu, o ouvido não ouviu, na mente não entrou, então tá bom demais. Nós esquecemos da continuação. Por causa da plenitude, isso é possível, tomar conhecimento das coisas que estão ocultas em Deus. Diz em Salmo verso 10, mas Deus o revelou a nós por meio do... Mas Deus revelou a nós. Então é possível conhecer as coisas ocultas em Deus por causa da vida de Jesus em nós. Por quê? Porque Ele revela a nós por meio do Seu Espírito que habita em nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só Espírito com o Senhor. Quando nós unimos, casou, homem e mulher casou, os dois se tornam uma só carne. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos um só com Ele. E aí nós nos tornamos participantes da natureza divina. Deus, Ele compartilha os segredos dele conosco. O salmista Davi, lá no Salmo 25, lá no verso 14, ele diz que a intimidade com o Senhor, ela propicia a nós tomarmos conhecimento dos segredos de Deus. Por causa do nosso relacionamento com Ele, Ele revela os segredos dele a nós. Mas nós precisamos estar no corpo, sendo membro deste corpo, direcionado por aquele que é cabeça. Ele é a fonte da reconciliação. A natureza estava morto. O homem, por natureza, estava separado. O homem, por causa das suas escolhas, era inimigo de Deus. Vivíamos como inimigo. Mas Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele mesmo através da pessoa de Jesus. Então Ele vem falando para nós: olha, Cristo é o cabeça. Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele edifica, Ele é o fundamento. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Mas é esse Jesus, esse Cristo, Ele é o reconciliador. É Ele que torna tudo isso possível para vocês. Lá em 2 Coríntios diz assim, capítulo 5, tudo isso provém, é uma iniciativa do próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém do próprio Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mesmo o mundo. Nós estávamos mortos, nós estávamos separados. Como nós lemos em Colossenses capítulo 1, nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso comportamento, inimigos de Deus por causa do nosso procedimento. E então Ele vem e revela a grandeza de Jesus, que em Jesus habita toda a plenitude de Deus, que Jesus é o cabeça da igreja, e fala: olha, mas tudo isso está disponível para vocês por causa de uma própria iniciativa minha, feita em favor de vocês. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer e não há ninguém que busque a Deus. Mas Deus providenciou para nós. Deus, Ele revelou para a humanidade a imensidão do seu amor para conosco. Mesmo nós estando mortos, separados, sendo inimigos dele, Ele falou: eu vou fazer por eles o que ninguém pode fazer. Eu vou deixar para eles, abrir para eles um caminho, para que eles possam se achegar à minha presença. Mas cabe a nós tomarmos a decisão de entrarmos por este caminho que a palavra diz, que Ele nos abriu um novo e vivo caminho através do véu, isto é, através do corpo, da carne de Jesus, que foi rasgada lá no Calvário, para que nós pudéssemos ser igreja, viver como igreja,
desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós como igreja, como corpo dele aqui na terra. O propósito da reconciliação, ela nos beneficia porque isso traz, novamente, restaura a nossa paz com Deus, como está lá em Colossenses 1:21. Nossa relação com Deus foi restaurada. Não há mais barreira entre nós e Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Éramos inimigos. Você já viu inimigo ter paz com o outro? Não tem. Não tinha como nós termos paz com Deus por causa do nosso comportamento. A nossa mente nos acusava. O inimigo das nossas almas nos acusava. Mas então está dizendo aqui que nós fomos justificados. Justificados por quê? Porque Jesus se fez pecado no nosso lugar, para que eu e você fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, Deus imputou em Jesus a condenação que deveria vir sobre mim e sobre você. E aí então, já que foi colocado sobre Jesus a culpa, a condenação que era minha e sua, então agora eu posso chegar na presença de Deus sem nenhum sentimento de medo, de culpa ou de ser rejeitado por Ele, porque Ele já colocou essa condenação sobre Jesus. Nós fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo tem a ver com Jesus. Ele é o centro. A reconciliação, ela também tem o propósito de nos livrar dessas acusações. Acusações da nossa mente, acusações do inimigo das nossas almas, em decorrência dos nossos erros. Acusações, quando nós falamos, pensamos, agimos, fizemos alguma coisa, mas eu não fiz isso. Não sou merecedor da graça de Deus, não sou filho de Deus, já falei que não ia fazer isso tantas vezes, fiz de novo, eu acho que eu vou abandonar tudo. Acusação da nossa mente. E para que isso não nos destrua e não nos aparte da graça de Deus, o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis. Eu estou escrevendo para vocês, meus filhos, é para que vocês não errem, para que vocês não pequem. Mas se vocês errarem, se vocês vacilarem, se vocês pecarem, nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando você falhar, se arrependa, confesse. Jesus é o seu advogado, Jesus é o seu intercessor, Ele tomou o seu lugar. Ele é o intercessor, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando o inimigo acusar você, existe escape na palavra de Deus para mim e para você, porque nós confiamos na obra, na reconciliação de Jesus feita em nosso favor. Diz a palavra dele em Romanos 8: quem fará alguma acusação contra os eleitos do Senhor, ou contra os escolhidos do Senhor? Quem é que vai acusar? É Deus quem nos justifica. Quem é que vai nos condenar? Foi Cristo que morreu em nosso lugar. E mais, e ressuscitou, está à direita de Deus o Pai e intercede por nós. Então, se você continuar lendo o capítulo 8, depois lá no final vai falar assim: então, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada em toda a criação, nada pode nos separar, porque quando você errar e você mesmo começar a se acusar pelos seus próprios erros, lembra que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando você errar e o diabo começar a falar: você não é filho de Deus, coisa nenhuma, você errou de novo, você fracassou de novo, você não devia abandonar o caminho do Senhor, porque você não nasceu para isso, você vai dizer para ele: olha, fica calado no seu lugar, porque eu tenho esse advogado e foi ele que morreu em meu lugar. Quem é você para me condenar? Porque Cristo morreu no meu lugar. Nada pode me separar do amor de Deus, a menos que eu tenha uma decisão de abandonar. Eu posso
posso me excluir, como eu falei anteriormente. Tome cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Nada pode ser falado, mas eu posso tomar a decisão de me excluir, de abandonar, de rejeitar os caminhos do Senhor e viver a minha vida da minha própria maneira, como se eu não fosse meu. Para se excluir da graça dele, quer dizer que um dia ele foi alcançado pela graça. Ele foi alcançado pela graça e ele tomou a decisão de se excluir da graça porque decidiu viver uma vida de pecado. Não sei qual é o seu contexto nessa noite. Se coloca de pé para a gente encerrar em nome de Jesus. Mas Deus está chamando nós como igreja para não apenas carregarmos o nome de igreja, mas para que verdadeiramente a gente seja igreja, que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, direcionado por Jesus, fundamentados na palavra de Jesus, edificados por Jesus, guardados por Jesus, cheios da presença de Deus como Jesus, que possamos desfrutar da graça que Deus providenciou para nós mesmos, de sermos reconciliados com Ele mesmo, através da pessoa de Jesus. Cristo é o dono de todas as coisas, inclusive da igreja. Para a gente concluir, Ele toma conta de todas as coisas, Ele guarda e Ele protege a sua igreja. Cristo é a manifestação da plenitude de Deus e nos torna também plenos da presença de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho Jesus, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Pela morte de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Por seu sangue, nós temos paz com Deus. E que nessa noite seja a noite de conserto. Que nessa noite seja uma noite de recomeço. Que nessa noite você tome a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Que nessa noite você tome a decisão de entregar a sua vida ao Senhor de Jesus. Enquanto o louvor toca, é o seu momento com Deus.
estamos fundamentados em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que é a pedra principal sobre a qual todo edifício, toda construção deve ser edificado. Ele é a pedra de esquina, a pedra principal, que embora os construtores tenham rejeitado, se tornou a pedra fundamental, a pedra principal. Nós te agradecemos, ó Deus Pai, que a nossa vida ela está pautada na palavra do Senhor. Nós te agradecemos porque, Pai, com essa certeza de caminharmos segundo a Tua palavra, nós estamos caminhando de acordo com os direcionamentos que aquele que é a cabeça da igreja, Cristo Jesus, nós estamos caminhando de acordo com as orientações dele. E assim, ó Deus Pai, nós temos a convicção que nós como corpo, nós como igreja do Senhor, desfrutamos da graça, da reconciliação. Nós podemos desfrutar da plenitude do Senhor nas nossas vidas, porque o Senhor nos preenche, o Senhor habita em nós, e nós podemos então, ó Deus Pai, saber, conhecer os segredos do Teu coração, porque o Senhor torna isso possível a nós, por meio do Teu Espírito Santo, que habita nas nossas vidas. Nós podemos conhecer o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, nós podemos tomar conhecimento do Teu propósito, do Teu querer para nós, daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Nós, Senhor, podemos então entender nessa noite que o Senhor nos chama para uma comunhão, para um local de intimidade, que o Senhor nos chama para um recomeço, para um reconciliar com o Senhor, através de Jesus Cristo, que se entregou no nosso lugar, mostrando a imensidão do Teu amor para conosco, porque mesmo quando nós estávamos separados, mesmo quando nós estávamos distantes, mesmo quando nós estávamos mortos, mesmo quando nós éramos inimigos do Senhor, o Senhor tomou a decisão de abrir um caminho para que nós pudéssemos nos achegar ao Senhor e não ter sobre as nossas vidas nenhum tipo de acusação, entendendo nós que hoje nós podemos desfrutar daquilo que Jesus fez, que Ele é o nosso advogado, Ele nos justifica, Ele intercede por nós, e que sobre as nossas vidas não tem mais nenhuma acusação. O caminho está aberto para todos aqueles que desejam se achegar ao Senhor. O caminho está aberto para todos aqueles que desejam se reconciliar com o Senhor nessa noite. Ó Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti nesta hora, para que todo aquilo que se levanta contra a salvação caia por terra nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que possa estar tentando paralisar a mente desta pessoa, impedindo ela de se achegar a Ti, em nome de Jesus, que seja queimado, que seja destruído, que ela receba a revelação do Espírito dela nesta hora, de que ela é amada, de que ela é escolhida pelo Senhor, e que o Senhor mesmo está chamando ela para se entregar ao senhorio de Cristo nesta noite. Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus. E você que está aí, querido, e sabe que Deus falou com você nesta noite, é o seu momento de poder se render a Ele. Um dia eu tomei essa decisão. Eu estava sentado numa cadeira como você, sem entender muita coisa, ouvindo a palavra de Deus. Mas quando eu compreendi que Deus, Ele ama e que Ele providenciou Jesus para me levar de volta para Ele, eu me rendi ao amor dele. E nessa noite, Deus, o Pai, Ele te chama para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você um dia ouviu uma palavra, entregou sua vida para Jesus, mas se distanciou, os teus criados na fé. Jesus te chama de volta nessa noite. Eu quero fazer simplesmente
de entregar a sua vida para Jesus, ou você nessa noite deseja voltar para os caminhos do Senhor, eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero orar pela sua vida. Tem alguém no nosso meio nesta noite que quer entregar a vida para Jesus, ou deseja voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma das suas mãos nessa hora. Eu tomei essa decisão há anos atrás. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão que eu tomei. E Deus vai te dar a oportunidade hoje. Tem alguém no nosso meio? Louvado seja o nome de Jesus. Todos aqui são igreja. Todos aqui são o corpo de Cristo, membros uns dos outros. Que possamos caminhar e viver essa realidade todos os dias da nossa vida. Pai, muito obrigado por esta noite. Se você crê, dá uma salva de palmas, dá glória a Deus. E antes de nós irmos embora, duas coisas. Primeiro, tivemos um aniversariante essa semana. Tivemos o Renato que fez aniversário essa semana. Teve mais alguém que aniversariou? Não? Ficou mais maduro essa semana? Não? Só o Renato? Renato, vem cá à frente, nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Semana que vem nós temos mais aniversariante. Quem será o aniversariante da semana que vem? Pode ser eu ou pode ser você, né? Não sei, mas vai ter. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor pela vida do Renato. Nós te agradecemos, Pai, porque foi o Senhor que concedeu a ele, ó Deus, Pai, completar mais um ano de vida. Porque o Senhor é a própria vida dele. O Senhor é o próprio fôlego de vida que o sustenta, que mantém o sangue circulando, o coração pulsando, o pulmão funcionando. Nós te agradecemos, ó Deus Pai, porque sabemos que o Senhor tem planos, tem propósitos a respeito da vida do Renato. Nós sabemos, ó Deus Pai, que os planos e os propósitos do Senhor jamais podem ser frustrados. Mas sabemos, ó Deus Pai, que há um caminho ao qual nós devemos percorrer. E que neste caminhar, neste percorrer do Renato, no trilhar em direção ao plano e o propósito do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor sempre esteja diante dele, iluminando, direcionando, falando ao coração dele, Pai, para que ele não se perca no caminhar, para que ele sempre tenha o discernimento da voz do teu Espírito em todo o tempo, mesmo quando ao redor dele, Pai, se levantarem milhares de vozes, que a voz do teu Espírito brade no Espírito dele, o direcionando, dizendo para ele: Renato, este é o caminho, siga por ele, e ele possa ir avante, e ele possa ir adiante, desbaratando o exército, saltando sobre muralhas, conquistando reinos e tomando posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele. Nós agradecemos o Senhor, a Deus Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a igreja diz: Amém. Irmãos, e agora nós temos aquele momento, né?